Olá, turminha do 7º ano, professora aqui Milena de Língua Portuguesa, para a nossa aula de leitura dessa semana. Já vamos aqui ver qual é a nossa habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Deixa eu apresentar aqui para você. Novamente, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o gênero entrevista. Esse é o gênero que nós estamos trabalhando durante esses dias, certo? E a habilidade é essa que está aí na sua tela, olha aqui. Estabelecer a relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Nós vamos aprender o que é causa e o que é consequência, aprender que existe uma relação bastante íntima entre esses dois conceitos. E o mais importante, nós vamos ver tudo isso dentro do texto, como é que essa relação de causa e consequência, ela se comporta dentro do texto, tá bom? Para iniciar, vamos logo ver o que é essa causa e consequência. A causa, eu posso falar que ela é sinônimo de efeito, de consequência, de reação. Vamos pensar a seguinte analogia aqui. Se você olhar aí a fotinha, tem uma mão que ela derruba vários dominós. Perceba que existe uma ação e essa ação, essa causa, ela provoca uma reação, que é o quê? A queda dessas pecinhas de dominó. A relação de causa e consequência é basicamente essa aqui, de ação e de reação. Toda ação, todo efeito, ele tem como objetivo inicial uma causa. É por que isso acontece? Por que essa reação, esse efeito aconteceu? Aconteceu por conta de uma determinada causa, certo? Vamos tentar entender isso aqui dentro do texto. Para a gente entender melhor essa parte, nós vamos utilizar esse texto aqui. Lembra que a gente está trabalhando no gênero entrevista? Então, nós vamos utilizar dessa entrevista. Tem assim. Uma conversa com a ativista ambiental mineira Giovana Nader. Olha aí a fotinha dela. O que a gente tem aqui no subtítulo? Ela, que também é consultora em moda sustentável, vem conquistando milhares de adeptos para a causa da preservação da natureza. Através aqui dessa pequena apresentação, a gente já sabe mais ou menos do que esse texto, do que essa entrevista vai falar, certo? Primeiro nós vamos fazer um pouco da leitura desse texto e analisar a relação de causa e consequência que existe dentro desse texto, tá bom? Temos aqui novamente o título, vou ler aqui para você de novo. Uma conversa com a ativista ambiental mineira Giovana Nader. Então a Giovana, ela vai ser quem? Vai ser a nossa entrevistada aqui dentro dessa entrevista. Como a gente já sabe, a entrevista ela segue uma certa estrutura. No início, o que é que tem logo no início de uma entrevista? A introdução, a apresentação aí do entrevistado. Tem assim: diz a sabedoria popular que para realizar-se na vida é preciso plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Aos 35 anos, Giovana Nader já fez tudo isso e pretende fazer de novo. Olha aí a introdução da nossa entrevista, apresentando um pouquinho sobre quem é a Giovana. Com que roupa? Um livro que ela lançou em maio é a conquista mais recente dessa ativista ambiental. Comunicadora, consultora em moda sustentável e apresentadora de TV, nascida lá em Araguari, no norte do Triângulo Mineiro. Temos aqui algumas informações sobre onde a Giovana nasceu, a idade dela, o que ela faz. Perceba que ele faz uma referência a ela com a expressão ativista ambiental, dessa ativista ambiental, lá na segunda linha do segundo parágrafo. Já é também uma forma de caracterizar o nosso entrevistado, que é a Giovana, é uma ativista ambiental. Em seguida, nós já vamos analisar, antes de começar a ler a nossa entrevista, nós já vamos analisar aqui nesse início, nessa introdução, a relação de causa e consequência bastante presente aqui logo no início dessa entrevista. Lembra que tem esse fragmento aqui que nós acabamos de ler, tem assim:
Diz a sabedoria popular que para realizar-se na vida é preciso plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Quando ele fala assim, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, são várias ações, são várias causas. E essa causa, ela gera uma consequência. Qual é a consequência que está aqui de acordo com o fragmento que nós lemos? A consequência de trazer realização na sua vida. Perceba que ele fala várias ações. Várias ações, essas ações eu vou chamar de causa. E essa causa, ela está provocando uma consequência. Qual é a consequência? A questão de você ser realizada aí dentro da sua vida. É o que ele traz aqui nesse primeiro fragmento. Às vezes, no texto, ele vai trazer muito essa progressão de consequência. Ele vai dar aí várias causas e, no final, falar sobre uma consequência, como se fosse uma espécie de conclusão. Nós vamos ver mais exemplos disso aqui. Vamos para frente. Agora que nós já vimos aí a presença dessa relação de causa e consequência logo no início do nosso texto, logo na introdução, nós vamos continuar lendo esse texto. Vamos ver que a primeira pergunta da nossa entrevista tem assim: na sua vida, o que chegou primeiro, a sustentabilidade ou a moda? Ela responde, a nossa entrevistada: de volta a São Paulo, fui trabalhar para grandes empresas que têm essa pegada de moda descartável, ajudando a pensar estratégias para gerar mais vendas. Entendi rapidamente que aquilo não fazia sentido para mim, mas fui seguindo porque era preciso pagar as contas. Essa insatisfação com o trabalho me levou a criar, com uma amiga, a Raquel, o projeto Gaveta, de troca de roupas, há 8 anos. Foi aí que eu entendi com que moda eu queria trabalhar, fazer a roupa circular e assim contribuir, ainda que de forma pequena, para a transformação do mundo. Essa é a resposta aqui da Giovana. Dentro dessa resposta, a gente consegue também identificar algumas reações de causa e consequência. Perceba que está em destaque para você. Quando ela fala assim, essa insatisfação com o trabalho me levou a criar com uma amiga, a Raquel, o Projeto Gaveta. O Projeto Gaveta, aqui que ela retrata ao longo da entrevista, é um projeto de trocas de roupa. Quando você está com aquela roupinha ali já velha, aí você faz essa espécie de troca, de permuta. Ela fala que a insatisfação com o trabalho levou ela a criar esse projeto. Percebeu a relação de causa e consequência presente aqui? Qual é a causa? Qual é a ação? A insatisfação com o trabalho. Essa insatisfação levou a uma consequência. Que consequência foi essa? A questão dela criar esse projeto. Ao longo do texto, vai estar sempre presente aí essa relação de causa e consequência. Uma ação que provoca uma reação. Uma ação que provoca um efeito, uma causa que provoca uma consequência. E é exatamente isso que nós temos aqui nessa parte do texto. Em verde, a gente tem uma causa. E aqui, o que está em amarelo é uma consequência. O fato dela estar insatisfeita com o trabalho dela provocou uma consequência. Que consequência foi essa? O fato dela criar esse projeto, o projeto Gaveta aí, de permuta, de troca de roupas. Olha aqui. É exatamente isso que está aqui de forma resumida. A causa é a insatisfação com o trabalho. Essa causa, essa ação provocou uma consequência. Que consequência foi essa? O fato dela criar esse projeto Gaveta. Percebeu? Deu para identificar aqui a causa e a consequência? Olha que bacana. Agora a gente vai continuar fazendo a leitura do texto, fazendo a leitura dessa entrevista e novamente tentando identificar esses dois aspectos, a causa e a consequência, essa relação presente aqui dentro do texto. Vamos ver aqui qual vai ser a segunda pergunta que essa revista fez para a nossa entrevistada. Tem assim a segunda pergunta: dá para conciliar a paixão por moda com a paixão pela sustentabilidade? Aí a Giovana responde:
Claro que dá. A moda é, antes de tudo, um mecanismo de autoexpressão. Expressar-se tem menos a ver com as roupas que você tem no armário. E menos ainda com o preço que você pagou por elas ou as marcas que você consome, do que com um olhar para dentro. Mesmo os povos originários já faziam moda nas pinturas, nos acessórios que eles usavam para se diferenciar. A moda é comportamento, tem a ver com contar histórias e as pessoas estão cada vez mais se dando conta disso. Tanto que as passarelas, as tendências deixaram de ser o assunto principal das revistas. E ostentar marcas de luxo está passando a ser visto como sinal de falta de educação, falta de conhecimento. Aqui a Giovana fala aí novamente sobre o posicionamento dela, sobre esses dois elementos, esses dois mundos, né? A moda é a questão da sustentabilidade ecológica. Aqui dentro desse trecho também a gente pode achar uma relação aqui de causa e consequência dentro do texto. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu quero que você agora preste atenção nessa parte que está em destaque, quando ele fala assim: moda é comportamento, tem a ver com contar histórias e as pessoas estão cada vez mais se dando conta disso. Tanto que as passarelas e as tendências deixam de ser o assunto principal das revistas. Aqui nós percebemos que existe um fato, uma causa, uma ação. Que ação é essa? O fato dessa mudança de comportamento, não é verdade? Essa mudança de comportamento está provocando uma consequência. Que consequência é essa? É a mudança de opinião sobre o que é moda dentro das revistas. Percebeu? O que está em amarelo aqui é uma causa que está gerando uma consequência, que é essa que está aqui em verde. Ao longo do texto a gente percebe muito isso, uma ação que provoca uma reação. Quando falar em causa e em consequência, essa relação dentro do texto, você lembra daquela imagem que apareceu lá no início da nossa aula. Você lembra que imagem foi? Aquela imagem da mãozinha derrubando várias pecinhas de dominó. A mão é uma ação que está provocando uma consequência, entendeu? Vamos aqui para frente. Agora nós vamos fazer algumas questões sobre essa habilidade, identificar a causa e a consequência dentro de um texto. Para a gente fazer essas questões, nós vamos ler essa entrevista. Que entrevista é essa? Vamos ver aqui o título, tem assim: pesquisador explica em entrevista como ocorre o desmatamento na Amazônia, as chances de recuperação e os principais impactos ambientais da degradação da floresta. Perceba aqui que o título da revista, né, ele já traz bastante informações sobre o que essa revista vai se tratar. O entrevistado já está aqui do lado, que inclusive tem a legenda embaixo, falando um pouquinho sobre quem é essa personalidade. É o professor Romero Cardoso, pesquisador da área de recuperação de áreas degradadas. O que essa entrevista vai falar? Ela vai entrevistar esse pesquisador, o professor Romero, e ele vai falar um pouquinho sobre as causas do desmatamento na Amazônia. Já deu para identificar a temática da entrevista só pelo título, né? Então vamos para frente. Primeira pergunta que fizeram aqui para o professor Romero foi essa: professor Romero, quais são as chances de recuperação das áreas desmatadas na Amazônia, do seu ponto de vista, como especialista em recuperação de áreas? Olha aí, já perguntaram quais são as chances de recuperação da floresta amazônica aqui para o professor Romero. Dentro da resposta do professor, enquanto eu estiver lendo e você estiver acompanhando, você vai tentar já identificar se existe alguma relação de causa e consequência, alguma ação que gera um efeito, certo? Vamos ler juntos e eu quero que você direcione o seu pensamento para encontrar onde existe uma relação de causa e consequência dentro da resposta do professor Romero aqui na nossa entrevista. Tá bom? Então vamos ler juntos. Tem assim: professor Romero, novamente aqui o locutor sendo demarcado pelo nome. Você já percebeu que isso é uma característica desse gênero, uma característica do gênero entrevista. É a marcação do locutor aqui logo no início.
Então, nós temos, professor Romero, no desmatamento clássico realizado lá, retira-se a madeira e depois vem com o fogo para a limpeza da área e posterior formação de pastagens para a criação de gado. O que tem sido observado é que essas áreas de pastagens têm se transformado em pastagens com baixa produtividade ao longo do tempo, levando à sua degradação. A recuperação dessas áreas deveria estar pautada em estratégias de recuperação aplicada nessas áreas de pastagens. Perceba que aqui nesse fragmento, nessa resposta do professor Romero, ela é cheia de informações. E quando você lê pela primeira vez, fica complicado de você distinguir essas informações, de você absorver. Mas como é que a gente faz? Nós vamos tentar fragmentar. Olha aqui no próximo slide como é que ficou. No trecho ao lado, a gente vai identificar, né, essa relação de causa e consequência. Perceba o que causa a degradação de algumas áreas da Amazônia. Vamos focar somente nesse trecho, nesse fragmento que nós retiramos, quando ele fala assim: no desmatamento clássico realizado lá, retira-se a madeira, depois vem logo com o fogo para a limpeza da área e posterior formação de pastagens para a criação de gado. O que tem sido observado é que essas áreas de pastagens têm se transformado em baixas pastagens com baixa produtividade ao longo do tempo, levando à sua degradação. Quando ele fala levando à sua degradação, isso aqui é a consequência final de uma sequência de ações. Se é a consequência, toda consequência existe uma causa, não é isso que a gente está estudando, essa relação de causa e consequência? E é o que a questão quer de você, o que a questão está pedindo aqui? Que você identifique quais são as causas que chegaram a essa consequência, que é a degradação. Olha aqui no próximo slide como fica mais fácil para você identificar. Percebeu que tem uma série de informações aqui nesse fragmento que às vezes fica difícil de você identificar. Mas olha para os quadradinhos que estão aí à direita. O primeiro quadradinho é isso aqui, ó. Retira-se a madeira e depois vem com o fogo. Essa é a primeira ação. Essa ação está provocando uma reação, uma consequência. Qual é a consequência? A limpeza da área. Ou seja, quando eu vou retirar a madeira, depois eu vou com o fogo, essa ação gera uma consequência. A consequência é a limpeza. Quando ocorre essa limpeza dessa área, o que está acontecendo? Gera outra consequência, que forma pastagens para a criação de quem? Do gado. Essa ação provoca outra coisa, que é o quê? Transforma as pastagens com baixa produtividade ao longo do tempo. E isso leva à degradação. Perceba que é uma série de ações que está levando a uma consequência final. Que consequência final é essa? A degradação do solo. Se você prestar atenção somente nessa parte que está aqui em verde, leia comigo só a parte que está em verde, quando tem assim. O que tem sido observado é que essas áreas de pastagens têm se transformado em pastagens com baixa produtividade ao longo do tempo, levando o quê? A degradação dessas áreas. Às vezes, quando você está lendo ali um texto, está lendo um parágrafo, é sempre importante você destacar as informações importantes, tentar fragmentar o que o texto está falando para você tentar entender, abstrair de maneira melhor. Novamente, o que nós vimos aqui? Uma série de ações provocando o quê? Uma consequência final, como nós vimos aqui. Que consequência é essa? É a degradação. Vamos aqui mais para frente. Aqui a gente tem uma segunda pergunta. Lembra que a gente está lendo a entrevista com o professor Romero? A revista continua perguntando para ele assim na segunda pergunta: quais as áreas do solo mais afetadas pelo desmatamento? A gente vai ler a resposta do professor Romero, mas antes de ler essa resposta, vamos ver logo aqui o que essa questão está querendo de você. Ela fala assim:
Analise no fragmento quais as causas da emissão de gases de efeito estufa. A questão, ela já traz uma consequência, que é o quê? A emissão de gases de efeito estufa. Isso aqui é a consequência. Então, o que a questão quer? Quer que você encontre as causas dessa consequência. Isso aqui está dentro da resposta do professor Romero. Então, enquanto eu estiver lendo a resposta dele, eu quero que você direcione o seu pensamento para isso. Quais são as causas que provocam a emissão de gases do efeito estufa, certo? Na resposta do professor Romero tem assim: a riqueza em fertilidade do solo concentra-se na camada superficial que a floresta se encarregou de formar durante anos. Esta é responsável pela ciclagem dos nutrientes essenciais para as plantas. O desmatamento ele acelera a decomposição do estoque de carbono na superfície, levando à perda de quê? De fertilidade do solo, trazendo como consequência um dos maiores problemas ambientais, que é a emissão de gases de efeito estufa. Olha aqui, logo no final da resposta dele, ele traz essa consequência final, que é a emissão de gases do efeito estufa. Agora, nós precisamos identificar nesse texto, nessa resposta dele, quais são as causas que levaram a essa consequência final. No próximo slide já fica melhor para você visualizar. Perceba que lá no primeiro quadrinho, aqui em rosa, o que é que tem? O desmatamento, ele acelera a decomposição do estoque de carbono na superfície. O desmatamento, ele provoca isso, essa decomposição ali do carbono na superfície do solo. Isso aqui, essa ação, ela leva a uma consequência. Percebeu que é isso que a gente está estudando, né? Várias ações, vários efeitos, várias causas que provocam uma consequência. O fato do desmatamento acelerar ali a decomposição do carbono na superfície do solo provoca uma consequência. Que consequência é essa? Ele leva à perda da fertilidade do solo. Ou seja, a decomposição do carbono ali no solo, ele leva à perda da fertilidade do solo. É uma causa que está provocando uma consequência, ou seja, é uma ação que provoca um efeito, uma ação que está provocando uma reação. Lembre sempre lá daquela imagem que nós vimos no início da aula, lembra, né? Da imagem da mãozinha derrubando as peças de dominó? É o que está acontecendo aqui, é uma ação que provoca uma reação, uma consequência. E essa consequência que nós acabamos de ler, que está aqui em amarelo, está provocando uma consequência final, que é o quê? A emissão de gases de efeito estufa. Lembra qual é a pergunta? Deixa eu voltar aqui. O que a pergunta estava falando para você? Ela disse: analisa o fragmento, quais as causas da emissão de gases de efeito estufa. Olha aqui, através da leitura do texto, nós conseguimos identificar duas causas que levam a essa consequência, a emissão de gases do efeito estufa. Percebeu que o texto ele está cheio de informações, mas você precisa identificar as expressões principais para poder chegar na resposta. Nós vimos aqui duas causas que geram uma consequência. Várias causas que estão gerando uma consequência final. Veja aí a posição da seta que está na tela, no seu monitor. A seta ela vai sempre para baixo, ou seja, uma causa gera uma consequência, essa consequência vira causa, gerando outra consequência. É uma espécie de dominó. Lembra lá no início da nossa aula, da nossa imagem. E já finalizamos aqui a nossa aula de hoje. O que foi que nós vimos aqui de interessante? Vimos aqui a nossa habilidade. Qual foi a habilidade que nós retratamos nessa aula? Nós aprendemos o que é a causa, o que é a consequência.
vimos também isso dentro do texto, como é que essa relação de causa e consequência, ela se comporta dentro do texto. Vimos aqui um pouquinho sobre o gênero entrevista, fizemos a leitura de 2 entrevistas, nós aprendemos a extrair as informações de dentro do texto em relação à causa e à consequência, certo? Agora você vai aprimorar um pouquinho mais sobre isso com o seu professor, vai tirar as dúvidas com ele, espero que você esteja fazendo aí suas anotações, certo? Até a próxima aula!